Então, a partir de projetos de extensão artísticos ou de pesquisa teórica ou teórico-prática, a gente vai exercitando a investigação em dança, pensando, como diria Boaventura de Souza Santos, nessa ecologia dos saberes, né? Boaventura de Souza Santos, um português, um sociólogo português muito importante que a gente estuda e que fala exatamente disso, dessa localidade, dessa ideia de que a gente vive numa comunidade global onde a diversidade de saberes deve fazer parte do modo da gente ver o mundo e de ensinar e de fazer essas mediações com o conhecimento. Então, assim como Lenira viria a falar das mediações educacionais, a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre o que é a dança hoje, que corpo é esse que a gente está, de que corpo é esse que a gente está falando, e o que seria educação, né? O papel da educação, que é basicamente essa de mediar, né? De interferir e de fazer acordos constantes entre corpo e a sociedade, entre corpo e mundo, entre corpo e os saberes que estão nele, impregnados nele. Então, uma coisa que eu acho bastante importante que a gente vem discutindo e que eu acho que não se esgota ainda, é uma temática que ainda precisa ser divulgada, discutida, que vem da ideia de um corpo moderno, mecânico, métrico, funcional, e que hoje, na contemporaneidade, a gente percebe que esse corpo é muito mais do que, né, um objeto que abriga uma alma imaterial, uma psique imaterial, mas que a mente está encarnada no corpo. Então, alguns filósofos da linguagem, neurocientistas e descobertas mesmo neurocientíficas já nos apontam que é impossível pensar ainda o corpo separado da mente. Uma mente material ou uma consciência imaterial dizendo para o corpo o que fazer, como se o corpo fosse um autômato, né? Um robô. Isso parece simples para algumas pessoas, para outras mais difícil de entender por conta de suas crenças, e essas crenças elas continuam tão impregnadas também, mas entender que esse corpo ele pensa, ele tem um pensamento, ele tem consciência e essa mente está encarnada no corpo, leva a um outro patamar, uma epistemologia de dança, uma educação com dança, um fazer dança. Eu acho que isso traz um diferencial muito importante, você pensar que o corpo, ele está impregnado de conhecimentos. Eu acho que isso é fundamental para a gente começar a conversar. Pensando esse corpo contemporâneo como um sujeito e que é objeto ao mesmo tempo, que é encarnado, que pensa, que sente e que percebe o mundo. E nesse perceber, ele conhece a partir desse corpo. Esse filósofo que eu falei há pouco, os dois parceiros, que escreveram Philosophy in the Flesh, Filosofia na Carne, o Lakoff e o Johnson, eles desafiam uma filosofia moderna que diz que essa mente é imaterial. E provam, a partir dessas descobertas neurocientíficas, que nós pensamos através de imagens. E essas imagens são imagens mentais encarnadas. Por isso que o título do livro, que não está publicado ainda em português, chama-se Philosophy in the Flesh, Filosofia na Carne. Obrigada. Do livro é Philosophy in the Flesh, é o primeiro título. Os autores Mark Johnson e Lakoff. Lakoff e Johnson são os dois sobrenomes. O primeiro nome do Lakoff eu agora...
A gente sabe aqui, inclusive a Fátima me comentou, e é claro que cada um de vocês e cada aluno, por exemplo, que chega na minha sala, também, e professores, enfim, tem um percurso, de um caminho que vai levá-lo a ensinar dança, que é o aprender fazendo, o aprender conhecendo mais sobre a epistemologia da dança, as teorias, enfim, mas praticando determinado tipo de dança. Estilo, né? Uhum. Estilos diferentes, formas de fazer, enfim. Então, assim, se a gente for pensar o que é a dança hoje, a gente vai remontar aquela coisa que eu tinha falado há pouco sobre a ecologia dos saberes. Existem várias danças, vários tipos de dança. Se a gente falar hoje na dança contemporânea, a gente vai saber que na contemporaneidade, pensando no tempo contemporâneo, no tempo de agora, abriga vários tipos de dança. Tem a dança de salão, tem a dança, que são as danças sociais todas, né? As danças de baile, as danças tradicionais, populares, as danças afro, as danças clássicas, enfim, modernas. E isso tudo faz parte desse universo tão rico e que deve existir. O problema é quando só existe um tipo de dança. E a gente não pode nunca pensar, uma das coisas que a gente às vezes se passa é pensar a dança contemporânea, como se ela fosse única. Existem as danças contemporâneas, que são abrigadas nesse tempo que estamos agora, somos contemporâneos desse tempo. E tem conceitualmente, falando, o termo contemporâneo, que vem de uma arte conceitual, que quer dizer um tipo de pensamento que entende essas diversidades, que propõe um diálogo com o espectador, uma provocação com o espectador, que propõe perguntas e não tanto respostas ou um prazer, um entretenimento, simplesmente. Essas danças contemporâneas, elas querem comunicar algo, elas querem dizer algo sobre o mundo e, às vezes, sobre o mundo da dança mesmo, né? Seria uma metadança. Então, pensar essa multiplicidade de saberes e de poderes, né, que fazem com que as danças contemporâneas se estabeleçam de formas diferentes no mundo, é uma dos princípios básicos para a gente entender essa contemporaneidade, esse tempo contemporâneo. Então, acompanhando essa ideia de que existe um tempo que é contemporâneo, que é presente, e existe um conceito de dança contemporânea que engloba essa diversidade, esse modo de fazer? Sim, estamos acompanhando. Que é de comunicar, que é de interrogar, que é de questionar, de provocar, enfim.